Na primeira semana de junho, a balança comercial brasileira registrou um superávit de 1,4 bilhão. 1 bilhão e 400 milhões de dólares. E o dólar subindo agora, então a receita com certeza aumentou. No ano, o saldo é positivo de 37 bilhões e 300 milhões de dólares. Muito se deve às exportações do agronegócio, que seguem bem, principalmente da carne bovina. Soja também teve um bom desempenho na primeira semana deste mês. Muito boa tarde, João Pedro Cuti Dias. Boa tarde a todos vocês. Te surpreendeu o volume exportado de carne bovina? Não, nós estamos vendo cada vez mais se firmar, o Brasil se firmando no mercado internacional. Possivelmente junho seja o 7º mês consecutivo, nós estamos batendo recordes de exportação. Você tem mercados que estão aparecendo de maneira muito forte, como o caso dos Emirados Árabes Unidos. O mês passado foi o segundo maior destino da carne brasileira. Passaram os Estados Unidos? Passaram. E os Estados Unidos crescendo também, crescendo muito os Estados Unidos. Então, o que falta mais é um esforço em cima da União Europeia. Acho que com toda a bagunça que os caras fazem lá, a União Europeia tem um preço médio muito bom da carne, mais de 7 mil dólares por tonelada. Merece um esforço do governo, da Apex e tal, para ver se a gente consegue abrir um pouco mais de espaço na União Europeia. Primeiro, entregar a cota Hilton, que são 10 mil toneladas, que entra sem tributação nenhuma no mercado europeu. Mas exige dos pecuaristas uma burocracia maior. Tudo bem, mas se paga um pouco mais para o pecuarista para ele fazer essa burocracia e acho que as coisas podem acontecer dessa maneira. Né? Vamos ver o que o Brasil exportou de carne bovina até agora, na primeira semana de junho, com 5 dias úteis. Você vê na primeira coluna a média diária, 11.580 toneladas. 11.580. Você vê esse número multiplicando por 1.000 toneladas, 11.580 toneladas. Em 5 dias, foram 57.940 toneladas, quase 58 mil toneladas até agora. Na comparação da média agora de junho com a média de junho do ano passado, tem 23% de alta. O preço da tonelada segue em queda. Vamos ver como é que fechou agora na primeira semana do mês. O pessoal já vai mudar a tela para a gente ver o preço da tonelada. Vamos ver. Tá aí. Agora, em junho, 4.460 dólares contra 5.054 dólares em junho do ano passado. Queda de 11,7% no preço, João Pedro. Mas o dólar está subindo, isso acaba compensando um pouco? Acaba compensando, porque hoje nós estamos falando de um dólar de 5,35 já. Isso, comparado com o mês passado, que o dólar estava abaixo de 5, é um bom, ajuda. Em termos de, acho que os frigoríficos estão reclamando um pouco exagerado, porque eles estão vendendo mais, então o preço em reais está reagindo, não em dólar, mas em reais está reagindo, e eu acho que esse preço que nós estamos vendendo a nossa arroba abaixo de 38 dólares, não tem, só a Índia mesmo, aquele gado de descarte da Índia que custa menos de 38 dólares a arroba. O resto do mundo, Argentina, Uruguai, outros países, a própria Austrália custa mais de 45, 50 dólares a arroba. Aqui nós estamos vendendo a 38. É muito pouco, entendeu? Muito pouco. E o dólar subiu hoje, João Pedro, você falou, chegou a 5,35. Eu não sei se a Ayane já tem o dólar de hoje. Se tiver, vamos mostrar o fechamento do dólar nesta segunda-feira. Mas por que essa valorização, não só hoje, mas o dólar tem se valorizado frente ao real, João Pedro? O risco da inflação, fala-se muito a questão do risco, né? Chegou aí. Olha, 5,35 com alta de 0,12%. E o índice Bovespa, ao contrário, tem amargado perdas. Hoje, 0,01, abaixo dos 121 mil pontos. Quer dizer, dólar em alta e o índice Bovespa, que mede as negociações de papéis na Bolsa
de Valores, a B3, em São Paulo, o principal índice, hoje 0,01% de queda. Porque esse, posso chamar de desarranjo na economia, João Pedro? Eu acho que é incerteza do governo. O governo está gastando muito, há uma preocupação de ele quer tirar mais dinheiro da sociedade ao invés de reduzir a despesa dele. Então, isso aí cria uma certa incerteza. Agora, à medida que o dólar começar a subir, com certeza o Banco Central deverá entrar com leilões de dólar para frear essa alta, porque essa alta impacta, especialmente em questão de preço de combustíveis, e vai impactar em outros setores que o governo politicamente não tem interesse. Para os exportadores, o dólar valorizado é melhor, mas para a economia interna pode não ser, principalmente impacta, quem tem que importar, as indústrias que têm que importar matéria-prima, e depois esse aumento vai ser repassado, isso não é bom. Não. A vantagem do Brasil é que ele consegue um saldo comercial muito bom. E isso ameniza a remessa de dólar que nós temos para o exterior, porque você tem muitos compromissos aqui no governo, que pagamento de juros de empréstimos, pagamento de empréstimo lá fora, uma série de coisas que, às vezes, há um déficit no sistema, na balança cambial brasileira, mesmo com superávit bastante robusto, que é a balança comercial. Agora, João Pedro, a grande preocupação hoje, a grande queixa desde a semana passada, tem sido a medida provisória do governo, que foi editada na semana passada, aquela medida relacionada a PIS, COFINS, a impossibilidade de você fazer o ressarcimento com o PIS, COFINS. Eu vou até repetir o que eu disse agora há pouco sobre os preços da soja, né? Vamos repetir aqui o seguinte: o CPEA informou hoje que, apesar da queda no mercado internacional, os preços da soja fecharam a semana passada firmes no Brasil. Alta de 1% no dólar frente ao real, e os prêmios de exportação explicam o movimento de alta. De modo geral, os negócios estão lentos. Os pesquisadores dizem que uma das razões é a expectativa, poucos negócios, por quê? A expectativa dos possíveis impactos para os preços e a comercialização que podem ser gerados, esses impactos, após a edição da medida provisória que promove restrições ao ressarcimento do PIS e COFINS, a medida que foi publicada na semana passada, João Pedro. Parece que só o governo é que está achando boa essa MP? Chama-se insegurança jurídica, porque na exportação está isento de PIS e COFINS. Quando o exportador, as empresas que compram soja no mercado interno, elas pagam PIS e COFINS. E elas, quando exportam, se ressarcem. Agora o governo quer que o cara não possa aplicar esse recurso que tem direito em outros impostos. Que imposto que não falta no Brasil, vixe, qualquer empresa. Nós temos 32% do PIB brasileiro transformado em imposto. Então, não, só pode ressarcir PIS e COFINS. Aí vai segurar, vai represar esse dinheiro, vai ter um custo, e esse custo, com certeza, o exportador vai querer tirar do lombo do produtor. É a pior hora que eles tiveram para fazer essa medida. Por quê? Porque o produtor de soja, que é o grande exportador do Brasil, ele está se preparando, pagando insumos, preparando a próxima lavoura. Ele estava havendo uma recuperação do preço pequena, modesta, mas estava havendo. Mato Grosso chegou a se vender soja a 127. Agora, ditou essa medida, trancou, parou. Aí o mercado voltou, freou o preço da soja. E é a pior hora. E agora, nós temos em junho, praticamente os bancos estão fechados para financiamentos rurais. Eles vão só reabrir após o novo plano safra que sai agora no fim do mês de junho. Então, eles conseguiram fazer o pior possível, ou seja, lançar uma medida que segurou, que travou os negócios e atrapalha. O próprio milho, não sei se você lançou hoje aí na planilha, o milho está começando a voltar a exportar. Por quê? Porque o maior produtor do Brasil, Mato Grosso, está colhendo, milho brasileiro é bom, tem espaço no mercado internacional, e os compradores no Brasil ficam todo mundo esperando. Vai ter um estoque bom de milho, não está conseguindo exportar e tal.
vou comprar da mão para a boca. O milho não, o milho abre, cria uma expectativa de demanda em cima do milho e melhora um pouquinho o preço, e tem que melhorar. Milho a 40, 42, o cara vai trocar 6 por meia dúzia ou 6 por 5, porque a produtividade foi menor em função do clima e os custos não foram tão baixos assim. Esse ano vai ser um pouco mais baixo que o ano passado. Então, quando vê esse cenário, essa medida foi jogada na pior hora possível. Bom, vamos ver soja e milho. O que o Brasil exportou nos 5 dias úteis? A primeira semana de junho, vamos começar com a soja, foram 724.750 toneladas. 724.750, uma média diária muito boa. No acumulado dos 5 dias úteis, 3.623.000 toneladas. E a comparação com a média de junho do ano passado, 10,7% de alta. O milho parece que ainda está em queda nessa comparação, queda de 28,8% em termos de média contra média agora com a média diária de junho do ano passado. Na primeira semana deste mês foram 35.000 toneladas, nos 5 dias úteis, 175.300 toneladas de milho, João Pedro. Milho, mês passado, exportou um navio, um ou dois navios exportou o mês passado. Esse ano, cada 2 dias dá um navio, 35.000, 70.000, dá mais que um Panamax. Ou seja, o milho está entrando no mercado, está exportando, e é positivo para o setor. Aí acorda todo mundo, o pessoal do etanol vai pagar um pouquinho melhor para poder reservar um pouco de milho para eles, os grandes compradores do Brasil vão fazer isso, e nós mantemos os clientes no mercado internacional. Você tem clientes muito bons, Japão, a própria China, que querem o nosso milho, por quê? Porque o milho brasileiro não tem aflatoxina, não tem contaminação, é milho colhido seco, é uma série de vantagens de qualidade excepcional. Por isso que o meu Brasil, mesmo às vezes apanhando um pouco, mas tem mercado para o nosso milho. E é importante que aconteça isso, tem que ter um preço que remunere. Não adianta se iluzir, o preço está barato, vai ser bom para o setor de frango e tal, mas no ano que vem cai a produção, aí o milho sobe de novo, toda essa possível bondade de agora vai embora. João, você tem mais um minuto? Vamos lá. Eu vou deixar para depois da reportagem que vem de Brasília, da equipe do Odacil, da Flávia, que tem a ver com esse assunto que você comentou agora. As frentes parlamentares do setor produtivo, vamos lembrar que na semana passada, 20 e tantas frentes parlamentares no Congresso publicaram uma nota criticando essa medida provisória do PIS/COFINS. Então, amanhã, as frentes parlamentares do setor produtivo marcaram uma reunião, uma verdadeira mobilização no Congresso contra a medida provisória do governo que pretende mudar o regime tributário para compensar a desoneração da folha dos governos. Veja na reportagem. A nova medida provisória editada pelo Ministério da Fazenda tem gerado uma reação negativa e causado mobilização no Congresso Nacional. A medida, apelidada pela bancada do agro de MP do Fim do Mundo, limita o uso de créditos do Programa de Integração Social, PIS, e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, o COFINS, determinando que os saldos credores somente poderão ser usados para compensar esses tributos. Antes, o contribuinte com créditos em contabilidade podia utilizá-los para pagar outros tributos, como o imposto de renda da empresa. Mais de 20 frentes parlamentares ligadas ao agronegócio e à indústria demonstraram preocupação com a nova medida e estão se mobilizando para debater o texto. Eles querem que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, devolvam a matéria. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a MP é uma medida para criar um sistema transparente que permita identificar se a compensação de crédito está sendo feita conforme a lei. Ele ainda destacou que o governo vai negociar o tema com o Congresso Nacional e que não descarta alternativas. A maior preocupação hoje é da MP 1227, né, que está causando aí um burburinho enorme, uma insegurança
para os setores produtivos brasileiros, né? Para o meu setor da agropecuária, pessoal de minério, pessoal da indústria, com a não poder fazer a compensação dos créditos de PIS/COFINS, principalmente para os setores exportadores. Isso criou uma insegurança enorme, e aí nós conversamos com o presidente Pacheco. Ele está vendo aí, está conversando com o governo para ver como é que vai ficar esse problema aí da MP 1227. Na prática, essa MP faria com que outros setores bancassem a desoneração, enfim, a reoneração? É isso aí, é fazer uma compensação. E isso não é justo porque, né, você dá com uma mão e tira com a outra. Então, e isso veio sem uma conversa prévia, né, com o Senado Federal e com a Câmara, eu imagino. De Brasília, Flávia Rabelo. Pois é, João Pedro, o governo, nessa questão da arrecadação na Folha, perdeu no voto, vetou, perdeu no veto e agora tenta, ou seja, parece que o governo não soube perder, está tentando de alguma forma negociar. Eu acho que o Congresso falar em negociação, já houve perdas no voto, já houve perdas no veto. Negociar o quê? Mas quem sabe eles procuram reduzir custo. Eu acho que custo seria o melhor caminho. Nós vamos ter uma máquina pública inchada, nós estamos gastando dinheiro à toa. E essa compra de arroz da Conab é um exemplo. Ela vai comprar arroz a R$5, bota os impostos e tal, vai para R$5,50. Hoje no mercado aqui se compra arroz a menos de R$4. Compra arroz a R$20, R$22 um arroz, que é igual que eles vão importar. Então, o governo tem que trabalhar no sentido de reduzir custo. A máquina pública é cara, é inchada, você gasta dinheiro à toa, esse que é o problema. Agora, criar mais tributo, porque na realidade é um tributo a mais que estão criando. Só o fato de não aceitar que eu paguei PIS/COFINS, não tinha que pagar, então eu vou pegar esse dinheiro e vou pagar imposto de renda. Que é imposto também, vai para o mesmo destino. E não, os caras vão achar maneiras para tentar driblar a Lei Candir, que é a lei que fez a Lei Candir. Mudou a história das exportações brasileiras. Mudou a história da economia brasileira. Se não tivesse a Lei Candir, nós estávamos hoje importando arroz, importando outros produtos, carne, como importamos na época. Ela foi um vetor de desenvolvimento do setor. E levou para o interior do Brasil progresso. Se você olhar as cidades do Brasil, onde que tem o agronegócio é forte, Maracaju, Rondonópolis, Sorriso, enfim, N cidades, você vê um interior do Brasil crescendo forte, com saúde, com educação, de qualidade, com tudo. E os caras querem acabar com isso. E o problema é que eles querem acabar com isso, mas não querem acabar com os problemas que afetam o setor. Logística. A dificuldade que nós temos hoje continua dos portos, continua a burocracia para ferro-grão. Ferro-grão seria saiu um estudo essa semana, o fato de não mandar de caminhão e mandar de vagão, nós ia reduzir em 4 milhões de toneladas de emissão de carbono. Até nisso a ferro-grão é positiva. E o pessoal segura, o nosso ministro, o Alexandre de Moraes, faz 4 anos que está na mão dele o processo, agora deu mais 90 dias para os caras se definirem lá. Mas isso que atrasa o Brasil, essas questões que amarram a economia brasileira, e infelizmente esse governo não se preocupa em procurar diminuir os gastos, ele quer aumentar mais ainda os impostos que ele arranca da sociedade brasileira. Tendo alguém para pagar. Ah, não. Só que isso custa caro. A Argentina é um exemplo típico da besteira que eles fizeram.